chame tanta atenção, que a palavra também seja ouvida em tão alto bom som quanto ouvimos esse estrondo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João escreveu. Então, João, nós trataremos hoje dos versículos 6 a 9. Vou dispensar o copo, que eu não tenho muitos modos também. Tomo aqui direto, sem problemas. Então, nossos versículos de hoje são de 6 a 9, mas gostaria de ler com vocês. Inclusive, tenho decorado já. Pelo menos do 1 ao 6 já está decorado. Testamos hoje com a Amanda no carro. Mas de 1 a 9, vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 9. Os irmãos acompanhem, eu vou fazer a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, esta é a tua palavra, nos curvamos perante ti, nos curvamos perante ela. Ó Deus, sabemos que revelaste a nós estas escrituras e através dela nós podemos conhecer-te e ter instrução para a salvação. Ó Deus, sabemos que, ouvindo a Tua palavra, precisamos do Teu Santo Espírito abrir os nossos ouvidos, mentes, corações, para compreendermos esta palavra. Deus, que não haja apenas uma audição física, mas que o Teu Santo Espírito faça-nos ouvir espiritualmente. Ensine a nós, ó Deus, dependemos de Ti. Não confiamos nos nossos ouvidos, no nosso raciocínio, nas palavras escolhidas para essa noite, na habilidade do pregador ou na habilidade de entender dos ouvintes. Confiamos somente em Cristo. Confiamos somente em Ti, ó Deus. Confiamos em Teu Santo Espírito, no Deus triuno que trabalha para a salvação dos Teus eleitos. Nos abençoe, ó Deus. Clamamos a Ti que nos ensine essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa noite é apontando para a luz. Nós estamos aqui falando sobre, no princípio, ser o Verbo. E eu gostaria de lançar já perguntas para você refletir ao longo dessa mensagem, e nosso intuito aqui é desafiar cada um de nós sobre o propósito da nossa vida. O que é a sua vida sem anunciar Jesus? O que é a sua vida sem apontar para Cristo, a luz? O que é a sua vida sem apontar para a palavra? O que é a sua vida sem apontar para o Verbo de Deus? Logos, verbo, palavra. A palavra que, nestes versos anteriores, nos mostram que saiu da boca de Deus e ela cria. Deus criou através da palavra. Deus cria através da palavra. A palavra que sai da boca de Deus e revela. Deus revela através da palavra. A palavra que sai da boca de Deus e salva.
Deus salva através da palavra. A palavra é luz ao criar, ao revelar, a salvar. A palavra é vida ao criar, revelar e salvar. A palavra que era Deus, estava com Deus, é vida e luz desde o princípio. A palavra é Jesus Cristo. Se nos primeiros versículos, principalmente então de 1 a 5, nós estamos falando das origens eternas dessa palavra. Estamos falando que antes de encarnar, as origens do Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, antes de vir ao mundo nestes versículos, agora o evangelista nos falará sobre as origens temporais. E nesse sentido, ele falará do ministério público. Ou seja, se ele falou de tempos eternos que o homem não acessa na eternidade passada, agora falará do contato com os homens, a origem do ministério público de Cristo. E, obviamente, quando fala do ministério público de Cristo, ele menciona João Batista. O evangelista menciona João Batista. E este é um padrão dos evangelhos, não é só desse evangelho aqui que João escreveu. Nós estamos falando de todos os evangelhos usarem dessa mesma forma. Sempre que vai introduzir o ministério público de Jesus, menciona João Batista. Nós temos lá em Mateus 3, e nós falamos isso na IBD passada e nessa atual, né, hoje de manhã, falamos com o Luan, falamos também com o Flávio sobre João Batista e o início do ministério público de Jesus em Mateus 3. Nós podemos ver isso em Marcos, que é bem mais direto, Marcos 1, versículo 2, já começa a falar de João Batista, e Lucas 3. Inclusive, Lucas já fala de João Batista no enredo do nascimento. Ele fala sobre os percalços também do nascimento de João Batista. Mas, quando inaugura sobre o ministério público de Jesus, Lucas 3, fala de João o Batista. Então, nesse padrão dos evangelhos, nós podemos lembrar, o Filho de Deus é eterno. O Filho de Deus veio a nós, encarnou, se revelou a nós, nasceu. E o Filho de Deus cresceu. E quando adulto começou o seu ministério público, pregando, ensinando, discipulando, curando pessoas. Mas, se nós formos falar desse ministério perfeito, da vida perfeita, da vida sem pecados de Cristo, da vida do Cordeiro perfeito, que é oferecido pelo pecado do mundo, todos os autores, para falarem desse ministério público, vão falar de João Batista. Que honra tremenda existe para João Batista de estar vinculado sempre para todos os evangelistas, para os 4 evangelhos, o início do ministério de Jesus. A vida de João Batista era apontar para a luz. A nossa reflexão é sobre nós apontarmos também para a luz. Vamos aprender então com João Batista essa noite. Num primeiro ponto, analisando João enviado por Deus. E nesse primeiro ponto eu quero só observar o versículo 6 em suas partes. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O evangelho, então, inicia aqui o seu enredo cósmico, falando da criação, e sem ele nada do que foi feito se fez, falando de tempos eternos, falando do princípio, falando da criação de todas as coisas. Tudo, obviamente, através da palavra, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas, agora nós vemos, houve um homem. Versículo 6, houve um homem. De coisas tão grandiosas que está falando, coisas tão superiores, coisas tão poderosas. Agora o evangelista se volta e volta os nossos olhos, na sua escrita, para um homem, um simples homem. Houve um homem. Homem como natureza humana,
Nós sabemos que neste enredo aqui é algo tão pequeno, perto de um Deus transcendente, perto de uma criação feita com todo poder e majestade, através da palavra. E nós sabemos que a vida, que é a luz dos homens, é testemunhada por um homem. A vida, a existência por essência da vida, que é a luz dos homens, é testemunhada por um homem. Deus, o autor de toda a história, envolve homens no seu trama maravilhoso, em cenário de coisas eternas. Responsabilidades e papéis têm sido, ao longo da história, executados por homens. Homens simples, homens falhos, homens mortais, homens pecadores. Que privilégio, mas que responsabilidade. No enredo da história da redenção, vocês, como seres humanos, como natureza humana, são envolvidos pela graça de Deus. E pela graça somente, nós temos parte na obra que Deus tem feito no mundo. Não se esqueça, somos criatura. Não esqueça, então, criatura do seu tamanho. Não se esqueça, então, jamais da sua natureza, da sua limitação, da sua dependência, que foi antes do pecado e será durante toda a eternidade dependência divina, porque somos criatura, e Deus é criador e Ele apenas é independente. Então, o protagonista da história, obviamente, é Deus, mas você foi convidado para atuar no palco que Ele criou para a glória dele mesmo. Você está convidado para atuar nesse palco. Então, sabemos que Deus conduz o roteiro, mas o homem tem um convite. Um homem ouve aqui e ele é enviado por Deus. Enviado por Deus porque a origem deste chamado nosso, o envolvimento humano na história, é pela salvação providenciada por Deus, não pela essência do próprio homem. Há uma passividade humana aqui intrínseca e uma atividade divina. Ele é ativo, nós passivos. Então, nesse sentido, Deus envia ativamente e João é enviado passivamente. Nesse sentido, João agiu também. João fez, João pregou, mas só houve esse João porque Deus enviou. Não porque o João enviou a si mesmo. Ele está numa missão, ele está submisso, ele está enviado. Se houve, então, um grande profeta aqui, é porque Deus enviou. Se houve um grande cristão, é porque Deus chamou. Se houve alguém aqui que tem sido fiel na igreja de Deus, é porque Deus assim ordenou. Não há em toda a história do mundo qualquer boa obra realizada que não tenha vindo originalmente de Deus, podendo ser realizada por pessoas como nós, enviadas por Ele. Pessoas falhas, pessoas com suas fraquezas, como a gente cantou, com falhas e temores, mas Ele enche o nosso viver, e é a partir dele que a boa obra frutifica. Como nós vemos em Tiago 1, 16 a 18, e podemos ter essa certeza. Tiago 1, 16 a 18. A moto me deu alguns segundos aí. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, pela salvação dele, a origem é Deus. Nós só frutificamos da boa dádiva. Nós só frutificamos do dom perfeito que vem de Deus. Ele é a origem do bem. Não existe nenhum bem alheio ou à parte dele. Tudo que frutificamos é dele. Deus é a origem desse envio e é esse Deus que enviou João. Então, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e não podemos desprezar o quanto foi importante escrever, cujo nome era João. Cujo nome era João. Ele é identificado.
Esse é um Deus pessoal. Deus não trata simplesmente com a humanidade toda como se fosse uma multidão anônima. Deus não trata com um povo sem identidades. Deus lida com pessoas. Deus lida com nomes, rostos, individualidades. Deus lida contigo pessoalmente. O nome aqui é João e Deus quis que fosse mencionado o nome dele. Na história mais importante de todas, a história da redenção, Deus envia homens com nomes. Deus envia Ciro, Deus envia Flávio, Deus envia Alex, Deus envia Leandro, Deus envia Cleusa, Deus envia Luan, Deus envia Eric, Deus envia Marcos. Deus nos envia pessoalmente, em relacionamento, em conhecimento, e conhecimento como nenhum outro nos conhece. Deus lida conosco pessoalmente. Qual é o nosso tamanho para fazermos parte de algo tão grandioso, tão enorme? Nosso tamanho é simplesmente nenhum. Mas não é por nós, não é por nossa qualidade, não é por nossa dignidade, mas por aquele que envia, por aquele que chama. É pelo poder de Deus e não pelo nosso poder que estamos aqui. Cabe a nós, então, apenas obedecermos a esse chamado, obedecermos a esse envio. Afinal, esse envio havia sido previsto e estava ordenado por Deus. Isaías 43 mostra isso. Isaías 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Se existia esse anúncio de que alguém viria como voz que clama, endireitando, preparando o caminho para o Senhor, João foi enviado para ser essa voz e obedeceu e foi. E ele tinha consciência disso. Veja, João 1, versículo 19. João 1, 19 diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E dentro da resposta, versículo 23, João 1, 23, ele responde. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João obedeceu o seu envio. Quem seria João se não anunciasse a Cristo? Quem seria João se ele não apontasse para a luz? Quem seria João se ele não mostrasse Cristo na sua vida? Mas e nós? Nós também fomos chamados? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Pedro deixa claro o nosso chamado neste verso. Falando aos convertidos, falando aos salvos, falando à igreja de Cristo. O que ele diz de vocês? Vós, porém, sois raça eleita, escolhida por Deus. Sacerdócio real, nós servimos ao rei. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram também chamados para anunciar a Cristo, para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês devem anunciar e apontar para Cristo também. Vocês devem apontar para Jesus. Vocês devem apontar para a luz. O que somos nós se não fizermos isso? O que somos como igreja se não anunciarmos Cristo? O que somos como cristãos, como nação santa, como povo eleito, como povo exclusivo de Deus, se nós não anunciamos Cristo? Se não formos testemunhas da luz. Então, passando aqui nos próximos versos, com o segundo ponto, testemunha da luz, versículos 7 e 8.
que dizem: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João, aqui, é dito como testemunha dessa verdade autorrevelada de Deus. Primeiro, não é João que vai revelar Deus, um Deus oculto aos homens. Essa verdade, esta palavra revelou a si mesmo. Ela se revelou. A revelação vem de Deus. Então, Deus revelou a si mesmo em Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a revelação de Deus. Então, se você quer saber o que Deus revela, olhe para Cristo, veja Cristo, contemple Cristo, conheça Cristo e você conhecerá Deus. Deus é revelado plenamente através de Cristo. Então, qual é a função de João? Testemunhar desse Cristo revelado. Ele aponta para Cristo. O Cristo que se revela, ele é mais um dedo a apontar e falar: olhem para Cristo. Ele aponta para a luz, ele aponta e testifica dessa luz, expressando a verdade sobre essa luz, expressando a verdade sobre Jesus. Então, que fique claro, a revelação não precisa de João. A revelação não precisa de nós. Na verdade, nós somos enviados, chamados por Deus, porque Deus desejou que João também aqui entrasse no coro do anúncio de quem é a luz. Ele entoasse junto com outros que Deus escolheu no coro da revelação de Cristo. Na grande melodia do anúncio de Cristo, como se fosse uma sinfonia tocada a toda a criação, falando, anunciando quem é Jesus, ele foi convidado para ser mais um instrumento a compor esse acorde da revelação divina. E você também. Você também. Agora, imagine que um de vocês aqui precise de alguém de marketing. Precisa de alguém para anunciar quem é você para o mundo inteiro. Vamos dizer que você tem estas pessoas aqui dentro essa noite para ir contar quem é você para as outras pessoas. Vai dar bom ou vai dar ruim? Pense, as pessoas que estão aqui dentro vão anunciar quem é você para o mundo. Qual é o nível de confiança que você teria de que eles falarão a verdade? Você escolheria outra estratégia para anunciar você ao mundo? Notem, pela lógica humana, talvez realmente não faça sentido algum. Imagine vocês, por exemplo, que Deus escolheu estas pessoas para anunciá-lo. A principal pessoa da existência, o principal ser da história, o Criador, não criatura, escolheu estes. Estes daqui também, além de outros, mas estes que vocês podem ver essa noite. Fracos, falhos. Até no conhecimento revelado, imperfeitos. Mas Deus os legou para anunciar. Deus escolheu pessoas assim, Jesus escolheu pessoas assim para anunciar Ele. Isso é arrebatador, maravilhoso, mas ao mesmo tempo constrangedor. Constrangedor. Isso é praticamente uma loucura para os homens. Mas essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Você já parou para pensar? Não tinha um jeito melhor? Seja sincero, você nunca parou para pensar sobre evangelização? A gente está em campanha de missões. Precisamos ganhar o Brasil para Cristo. A estratégia é que estes irmãos fracos, falhos, com o rostinho cansado de domingo à noite, com os olhos já tristes, vislumbrando a segunda-feira, imagine estes imperfeitos anunciarem Cristo. Não tinha um método melhor? Pense vocês, um Deus todo-poderoso não poderia ter um método mais eficaz no nosso ponto de vista? Imaginem
Se alguém que vocês conversam teima e teima em crer em Deus, não quer crer em Deus, e fica falando assim, olha, se você me provar claramente que Jesus é Deus, se você me provar claramente que Deus existe, que seja, eu vou acreditar. Então me prova. Fala aí, sei lá, para cair um raio aqui na minha frente agora, se você falar, Deus, cai um raio aqui, eu acredito. Não existe uma forma mais eficaz? Deus não conseguiria fazer isso? Deus não pode fazer isso? Deus não poderia, então, comissionar anjos para fazer esse trabalho? E naquela forma que a intelectualidade aqui entenderia anjo. Não poderia ser qualquer ser que virasse um homem qualquer, mas que virasse aquele anjo que a gente imagina resplandecente, com aquelas vestes brancas, se possível 2 asinhas, e a auréola ainda. Brilhando, mas tinha que ser brilhando, para incomodar, assim. Aí sim, e voando. Porque andando ainda dá para... Opa, foi o Elon Musk que inventou esse traje. Não, voando ainda. E se possível já fizesse algum milagre. Alguma coisa assim. E aí vem 5 anjos assim, dessa forma. Chega a tremer e as pessoas se arrepiam. Aí eles falam, Jesus é Senhor, creia. Agora sim, por que não mandou antes? Vai ficar mandando tipo o Tiago, esse barbudo. O que a gente quer saber? Por que não manda anjos? Por quê? Não iria resolver? Não iria resolver? Você nunca pensou nisso? Ou ainda, falar assim, mas ainda é um terceiro. Então Deus decide Ele mesmo se manifestar, aparecer através de um ser poderoso. Teria que ser gigante, né? Para ser mais temível ainda. Um gigante, assim, belo, muito forte, de uma presença inigualável, terrível também, que as pessoas tenham respeito e medo na frente dele. E aí ele fala, e provavelmente com uma voz muito grossa, e aí fala, chama todos a se arrependam. E aí todo mundo fala, opa, agora sim, fazendo todo tipo de milagre e coisas sobrenaturais, porque a gente quer ver coisas sobrenaturais, e aí sim acreditaríamos, certo? Muito mais pessoas acreditariam em Deus, certo? Errado. Errado. Não acreditariam. Entendam. Em nenhum momento a salvação da alma humana, a salvação do homem pecador é concordar com algo que ele viu, com uma experiência sobrenatural que ele teve. Em nenhum momento a salvação do homem pecador é aceitar fatos comprovados perante os seus olhos, perante os seus sentidos, perante experimentação. A única forma de salvar o homem pecador é através de um milagre no seu interior. É a única forma. É um milagre operado no interior do homem. E aí, João 3 fala, João se estende nessa ideia e fala sobre isso, narrando Jesus conversando com Nicodemos, uma das melhores conversas que nós temos. Então, João 3, versos de 5 a 8. O próprio Nicodemos não estava entendendo a operação deste milagre interior. E questiona Jesus, e Jesus explica para ele nos versos 5 a 8. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, pessoas, para serem salvas, precisam de Deus, um milagre interior operado pelo Espírito Santo, o milagre da ressurreição. As pessoas estão mortas por causa dos seus pecados. As pessoas estão mortas pelo que elas fizeram, pelo que elas pensaram, porque elas nasceram em pecado. Jesus é claro, importa nascer de novo. Estes mortos, importa que eles nasçam de novo. Então, ser convencido pela razão não salva.
Então não adianta um erudito ficar estudando cada vez mais e não nascer de novo. De nada valerá para a sua alma. Experimentar coisas sobrenaturais não salva. Judas viu Jesus multiplicar pães, andar sobre águas, transformar água em vinho e muito mais. E ele vendeu Jesus. Ver milagres não importa. O mesmo povo que viu milagres gritou: crucifica-o. Não é também sobre sentimentos, não é sobre ação humana, não é sobre uma decisão consciente sua, não é sobre mudar o pensamento, uma engenharia mental, um mindset. Não é nada disso. É nascer de novo. E só pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual de vocês consegue fazer esse novo nascimento? Nenhum. Sabe qual homem pecador consegue fazer nascer de novo ele mesmo? Nenhum. Nenhum. 1 Coríntios 2,14. Paulo deixa claro isso aos Coríntios. 1 Coríntios 2,14 ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entendam, tantos ouvem falar de Jesus e permanecem como se nunca tivessem ouvido. Você pode fazer o seu melhor. Eu vou estudar, eu vou buscar falar o mais fielmente da palavra de Deus e eu vou lutar em argumentos para convencer uma pessoa. Sabe qual é a sua garantia de que essa pessoa nasça novamente? Nenhuma. Não é você que opera pela sua capacidade, por mais que você seja chamado a dar seu melhor sempre, a ser fiel sempre, a professar as Escrituras sempre. Deus não tem necessidade de mostrar algum milagre para que você possa crer. Deus faz um milagre em você para você crer. Tira você da podridão do pecado. Tira você da podridão da morte espiritual. Naquele momento em que você rejeita Cristo, ignora o Evangelho, e Deus faz você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, abrir a sua mente de forma milagrosa. Só Deus pode operar isso. E se você crê, se você nessa noite tem convicção, testemunhada pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração, de que você verdadeiramente crê e os seus frutos mostram isso, é porque Deus fez um milagre em você. Não foi porque você é melhor do que outra pessoa e você entendeu. Não foi porque você escolheu, mas porque Deus fez um milagre dentro de você. Você, então, milagrosamente, é fruto de Deus. E Deus escolheu João. E um João que, pasmem, sem nenhum milagre falasse dele. Sem nenhum milagre. Tantos testemunhos nós temos do próprio Jesus, de apóstolos, evangelistas posteriores, que fazem sinais e milagres para a confirmação do evangelho. Mas aqui, o maior dentre os nascidos de mulher na antiga aliança, o maior, segundo Jesus mesmo, João, ele não operou nenhum milagre. E foi o maior profeta. Pois bem, qual é o objetivo então de usar um simples homem no deserto que se veste estranho, que come estranho e que fica anunciando o arrependimento, apontando o pecado dos outros e falando: arrependam-se, é chegado o reino. Arrependam-se, virá o Messias. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Batizem-se nesse arrependimento. Qual é a intenção? Para que os homens pudessem crer. Somente para que os homens pudessem crer. Paulo nos lembra disso, falando aos Romanos, naquela carta que ele faz
um anúncio do evangelho justamente para conseguir dos romanos o suporte necessário para levar o evangelho. A intenção dele é anunciar e apontar Cristo para mais pessoas. Ele fala sobre essa necessidade. Romanos 10, de 13 a 17. Paulo diz, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Os homens precisam invocar o nome do Senhor, entregar completamente, de coração, essa confissão em uma mudança, num milagre que Deus opera, e confessar nas suas bocas e nos seus atos um arrependimento genuíno perante Deus, invocando o nome de Jesus para cobrir os seus pecados. E todo aquele que invocar será salvo. Todo aquele que invocar será salvo. Mas como eles invocarão se eles não ouviram? Eles precisam crer, eles precisam, para crer, ouvir, e para ouvir eles precisam que pessoas falem de Cristo. O que vai salvar? O versículo 17 deixa claro. A fé, o crer, vem exclusivamente por um caminho. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Você não deve confiar em nada mais, em nenhuma estratégia humana. Você precisa pregar a palavra de Cristo. Somente isso. Somente isso. É simplesmente através do ouvir a verdade que Deus salva homens. É simplesmente através da pregação fiel da palavra que Deus regenera corações. Se você não crê, se você particularmente não ama esse testemunho, essa palavra de Cristo, você não tem parte com Deus. Então basta o anúncio fiel, como é o de João, aquele que anuncia quem é Jesus, o Messias, e anuncia o propósito salvador desse Messias. É isso. Anuncie quem é verdadeiramente o Cristo. Anuncie o propósito salvador deste Cristo. João é apenas um intermediário, um instrumento, um meio. O fim, o objetivo é a fé. Todos virem a crer no Deus verdadeiro, em Cristo Jesus. E Deus usou João nisso. Deus usou João nisso. João 10 mostra isso. João 10, 40 a 42. João 10, 40 a 42 diz: novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Não existe função maior, galardão maior do que esse que foi ouvido de João. Se você ouvir algo semelhante perante Deus, você pode se prostrar em prantos e falar, graças a Deus eu fui fiel. Ele diz, João não fez milagre nenhum, mas o que realmente importa, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade. Ele expôs a verdade sobre Cristo. Qual foi o fruto disso? Muitos creram. João não precisou fazer milagres, não precisou fazer um espetáculo visual aos olhos de um mundo incrédulo. Ele precisou apresentar a verdade sobre Cristo. E muitos creram. Muitos que ouviram estarão conosco por toda a eternidade, felizes em Cristo nos céus, porque João foi fiel. Quantos mais serão?
estarão conosco porque vocês têm pregado fielmente a palavra. Basta apontar para Cristo. João não era a luz, o versículo deixa claro, João não era a luz, mas veio para testificar da luz. Não é trazer para você mesmo a atenção, é apontar para a luz, apontar para Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é boas novas de grande alegria. Não é sobre nós, é sobre confiar na palavra e apontar para ela. Inclusive os usos aqui que nós temos aqui em João de testemunhar, testificar. Este é um conteúdo, essas palavras são de tribunal, são de júri. Nós estamos falando de um sistema de julgamento. Essa linguagem utilizada aqui pelo evangelista quer dizer que João testificava a respeito da luz, pois o conhecimento e as atitudes de todos que estavam ouvindo a respeito da luz são parte de um julgamento sobre essas pessoas. Você será julgado pelas informações que você tem sobre essa luz e como você reage a essas informações. Você será julgado pela sua reação mediante essa luz. Você crê? Você já ouviu e nasceu de novo? Foi operado esse milagre dentro de você? Ou você permanece igual? Toda a sua vida você conhece um eu apenas. Você crê na luz que as Escrituras apontam? Não é qualquer luz. E chegamos no terceiro e último ponto. É verdadeira luz. Verdadeira luz. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aqui falamos do Cristo. O Cristo que é apontado por João. Quem é ele? Quem é esse Cristo? Ele é a verdadeira luz. O povo aguardava o Messias. Ele tinha, João, tamanho poder nas palavras, tamanha autoridade e convicção, que esse arrependimento pregado por João fez com que o povo elevasse demais o mensageiro, às vezes mais do que a mensagem mesmo, e o João teve que sair do foco. Muitos queriam já acreditar que João era mais, e nós veremos isso ao longo do capítulo 1, sobre o testemunho de João, a partir do versículo 15. Mas nós temos João tentando sair do foco. Se ele falava a mensagem e o pessoal olhava para ele, ele saía da frente e falava, olhem para a mensagem. Eu quero apontar o Cristo, olhem para Cristo, afinal Jesus é a luz, não João. A luz vinda ao mundo é Cristo. E só essa luz pode iluminar o homem. Pode iluminar todos os homens. Essa luz é vida. Essa luz criou. Essa luz é vida. E essa luz pode dar nova vida. Iluminar com nova vida todos que carecem em trevas e em morte. Ela pode conceder vida aos que estão lançados nas trevas dos pecados deles. Todos nós nascemos nessas trevas. O salmista confessa em nosso lugar, em nossa realidade. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5 diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Você olha aquela criança e fala, nossa, inocente, olha que símbolo da inocência. A Bíblia fala, olha que símbolo do pecado e da mancha de Adão em nós. Eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Paulo aos Efésios também fala da nossa situação espiritual. Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Estando vós mortos. Ele olha para pessoas que andam, respiram, enxergam, comem, sorriem, choram e falam, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é um diagnóstico espiritual. Delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós
Paulo se inclui, Paulo inclui todos os convertidos, Paulo nos inclui aqui. Todos nós andávamos nesse pecado, nessa morte, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Abaixo da ira de Deus, Deus tinha para nós reservada ira, reservado inferno, reservada punição. Mas houve Cristo. Mas houve Cristo. Nas trevas dos nossos pecados, nós precisamos de luz. E eu não sou a luz que vocês precisam. O pastor dessa igreja não é a luz que vocês precisam. João não era a luz que vocês precisam. Jesus é a luz que todos os homens precisam. Não mais uma luz no meio de tantas luzes que o mundo pode oferecer, mas ele é verdadeira luz. Essa construção é maravilhosa neste livro, verdadeira luz, que João apresenta verdadeiros adoradores, lembra? Não importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Ele fala sobre a videira. Qualquer videira? Não, a videira verdadeira. Ele fala sobre o verdadeiro pão do céu. Ele fala sobre o verdadeiro Deus. Afinal, como testemunho, João mostra que muitos podem se dizer adoradores, videira, pão, deuses, até luz. Eles podem se dizer, mas ele apresenta os verdadeiros. Qual sentido? Ele apresenta os definitivos, o sentido real, o sentido final, o sentido completo do que é luz. Não há outra luz final, verdadeira, completa, senão Cristo. A luz do sol, a luz do fogo, a luz das lâmpadas, a luz da razão, a luz da experiência, a luz dos fatos, a luz da ciência. Perante todas essas luzes, que são inegavelmente luzes, ter a ousadia de falar que a verdadeira luz chegou ao mundo ali. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por que estar em trevas se chegou ao mundo a verdadeira luz? Jesus é a verdadeira luz. Toda outra luz é só testemunha do que Jesus é. Por que buscar em luzes passageiras, que são sombras perante a luz perfeita? Por que passar a vida se saciando com essas luzes? Se você, nos pequenos focos de luz, você não percebe que eles só servem como testemunhas da verdadeira e final luz, que é Cristo. A verdadeira luz é o Verbo. A luz é criadora. A luz invadiu a criação. A luz veio ao mundo. Aqui nós estamos falando que essa luz é chegada ao mundo. Não apenas ao mundo como cosmos. Não apenas ao mundo como criação em si. Mas estamos falando no mundo, em João, utilizada essa palavra mundo, como a ordem atual das coisas criadas. Que já não é a ordem da criação, já não é o mundo da criação, é outro mundo. Um mundo no qual jaz o maligno, um mundo onde as coisas se perverteram, um mundo onde os homens corromperam, um mundo onde a criação foi distorcida pelo pecado. Este é o mundo. A luz invadiu este mundo de trevas. A luz invadiu a queda dos homens. A luz invadiu o nosso sistema corrompido. Nesse sentido, é muito ainda mais maravilhoso João 3,16, porque Deus amou o mundo. E não impressiona mais ele ter amado o mundo na extensão da criação, mas sim na corrupção da criação, na profundidade do pecado. Deus amou o mundo caído. Não o mundo criado, que estava sem o pecado, mas o mundo perverso. Deus amou o mundo e enviou a palavra. A palavra, a luz, a vida veio ao mundo, porque ela reside fora do mundo.
O que é deste mundo, dessa ordem, não é a origem da palavra da luz ou da vida. Essa verdadeira luz que vem dos céus ilumina todos os homens, porque perante a revelação da luz, dessa luz lançada ao mundo, qual é a reação dos homens? João 3, 19 a 21. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Vocês acham que é o diabo, mas é o cuidado de Deus, tá? Deus é cuidadoso. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A luz veio ao mundo. Qual é a sua reação? A luz revela obras. Cristo mostra os seus erros. A palavra traz clareza sobre os seus pecados, a impureza dos seus pensamentos, dos seus olhos, dos seus desejos, das suas ações, que você tenta tanto esconder dos homens, mas abrindo as Escrituras, Jesus revela, e isso incomoda. Você prefere rejeitar a luz, permanecer fazendo as suas vontades e os seus desejos? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Suas obras obedecem a Deus, seguem sua palavra, cumprem com o seu envio, dependendo da misericórdia, dependendo da graça, mas buscam a santidade. Então nós concluímos com 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Concluímos com 2 Coríntios 4, de 3 a 6, que diz: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se tem gente que não enxerga ainda, é porque estão cegos pelo pecado, cegos por Satanás, e eles não enxergam a luz. Versos 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Até a nossa serventia é por amor dele. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Nós só precisamos apontar para a luz. Nós só precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo fielmente, sem inventar, sem depender de nós, mas na fidelidade ao que Cristo revelou a nós. As pessoas são cegas, e talvez tenha cegos hoje à noite aqui. As pessoas estão no seu espírito mortas, então surdas quanto ao Evangelho. E talvez tenham surdos aqui, que estão fisicamente ouvindo tudo que eu disse, mas espiritualmente não reagem. Seu coração não bate, a sua mente não reflete, seus olhos não enxergam a cruz, seus joelhos não se dobram, seu espírito não se entristece pelos seus pecados, e sua boca não confessa Jesus Cristo. Nós apontamos para a luz. Não confiamos na nossa capacidade de convencer um cego a ver a luz. Não confie de forma alguma na sua capacidade de apontar para a luz e achar que isso vai fazer um cego ver a luz por você apontar. É Deus que resplandece nos corações. Se você ama Cristo, é Deus que resplandeceu no seu coração. É Deus que revela a luz apontada e ilumina o conhecimento dos salvos. Basta apontar para a luz. Vamos orar.
Grande